No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os queridinhos das dietas, que são os carboidratos. Mas antes eu vou pedir para você se inscrever no canal e curtir o vídeo. Eu sou o professor Harrison, você está no Biologia Direta, Biologia Sem Enrolação. Fala aí galera, beleza? Então, por que vocês acham que eu chamei os carboidratos de queridinhos das dietas? Mas dependendo do seu ponto de vista, eles podem ser vilão também, né? Mas eles são basicamente chamados assim porque eles são conhecidos como açúcares ou hidratos de carbono ou ainda glicídios, tá? Eles possuem essa fórmula molecular que vocês estão vendo aí, tá? Então você tem uma quantidade X de carbono ligada a uma quantidade Y de molécula de água. Por isso que eles são chamados de hidrato de carbono ou carboidrato. Deu para fazer a associação aí? Tranquilo. Eles também têm basicamente duas funções. Eles têm uma função estrutural e uma função energética. E é justamente essa função energética aí que é trabalhada na hora de fazer uma dieta, né? Então por isso que os carboidratos são um dos primeiros alimentos a serem cortados na hora de fazer uma dieta mais severa. Então, vamos pegar essa fonte de energia e esse papel estrutural e vamos jogar lá para o final, tá? Depois a gente fala mais disso. Primeiro, vamos tentar entender o funcionamento de um carboidrato. Bom, eles são basicamente classificados em três tipos. Os monossacarídeos, né, como é o caso aí da glicose, os oligosacarídeos, como é o caso da sacarose, e em polissacarídeos, como é o caso do amido. Só lembrando para vocês, senhores, que basicamente todos esses carboidratos, os animais têm que buscar em outras fontes, tá? Geralmente os animais não produzem esses carboidratos. E uma curiosidade aqui, eu coloquei para vocês, esse pote de mel, ele é considerado, o mel na verdade, ele é considerado o único alimento energético de origem animal, tá? Todos os outros têm origem lá nos vegetais. Os carboidratos são geralmente divididos em três grupos, como eu falei para vocês. Os monossacarídeos são os mais simples, né? Então aqui a gente vai encontrar os açúcares mais simples. Então eu vou tentar fazer uma analogia com vocês para ver se vocês vão entendendo isso aqui. Imagina que você quer construir uma casa. Mas para construir uma casa você precisa das unidades básicas, né? Que são os tijolos. Com um único tijolo você consegue construir uma casa? Acho que não, né? Então você vai precisar de mais tijolos. Então, no caso do monossacarídeo, né, um sacarídeo, um mono aí, tá te indicando que você só tem um, é como se fosse somente um tijolo. Então, com um tijolo, você tem uma estrutura muito simples, né? Então, é uma única unidade, geralmente de polihidroxaldeído ou polihidroxicetona. E como eu tinha mostrado para vocês a fórmula molecular do carboidrato, esses carbonos aí, eles vão variar entre 3 e 7. E dependendo dessa quantidade de carbonos, você vai ter nomenclaturas diferentes. Como por exemplo, aqui, ó, a partir de 3 carbonos, você tem uma triose. Com 4 carbonos, você já tem uma tetrose. 5 carbonos, pentose. 6 carbonos, hexose. E por último, 7 carbonos, você tem uma heptose. Mas dentro desses monossacarídeos aqui, o que vai mais interessar para a gente agora são as pentoses e as hexoses. Tá? E no caso das pentoses, nós desoxirriboses e as riboses, que vão compor aí o DNA e o RNA, respectivamente. E no caso das hexoses, a gente encontra aí a glicose, né? Uma fonte de energia bastante conhecida. Lembra lá do tijolo que eu falei para você? Para você unir um tijolo a outro tijolo, você precisa utilizar um cimento. No caso aqui dos monossacarídeos, para unir um monossacarídeo com outro monossacarídeo, você vai utilizar uma ligação glicosídica, né? Conforme eu mostro aí no exemplo para vocês. Então você tem um monossacarídeo se ligando com outro monossacarídeo, no final você vai ter um disacarídeo, né? Então, um exemplo aí, você tem uma glicose se unindo a outra glicose, formando água. Por quê? Porque uma glicose um hidrogênio de uma glicose vai se unir à hidroxila de outra glicose, por isso vai ser liberada essa água, produzindo um disacarídeo. Nesse caso, unindo a glicose com outra glicose, você vai gerar a maltose, liberando água.
mas aí você com um tijolo só você não consegue construir. Aí você vai unindo mais tijolos. A partir de dois tijolos até um número máximo de 10, você já vai ter um oligosacarídeo. Então imagina aí que você teria um único tijolo, seria um monossacarídeo. Um oligosacarídeo ele representaria uma parede, por exemplo. Então um tijolo não é uma casa, uma parede também não é uma casa, mas uma parede já é mais complexa do que um tijolo. Tá entendendo? Beleza. Então, ó, aqui a gente tem entre 2 e 10 monossacarídeos, você também vai ter nomenclaturas específicas. Então, com dois monossacarídeos, você tem um disacarídeo. Aí com 3 você vai ter trissacarídeos, tetrasacarídeos, assim vai até o décimo, que é o decasacarídeo. Dentre esses oligosacarídeos, o que vai interessar para a gente agora vão ser os disacarídeos, né? Aí a maltose ela é muito utilizada no processo de fermentação para fabricar cerveja, por exemplo, né? A sacarose, que você encontra aí o açúcar de mesa, que geralmente é aquele açúcar que nós temos em casa, e a lactose, que é o açúcar encontrado no leite, que muita gente, inclusive, tem problemas na digestão dessa lactose, né? A pessoa tem uma ausência total ou uma deficiência na enzima lactase, ou beta-galactosidase, né? Também conhecida assim. O papel estrutural dos oligosacarídeos, nós temos aqui um exemplo do glicocálice. Então você está vendo aí no canto superior esquerdo, essa imagem que representa a parte externa da célula. Então você tem aí os oligosacarídeos unidos a proteínas e lipídios, formando esse glicocálice aí. Esse glicocálice ele vai ter uma função de proteção da célula, ele vai auxiliar no reconhecimento da célula, ele vai auxiliar também no movimento das células, tá? Então tem várias funções para a célula. No caso dos polissacarídeos, aí você já teria uma estrutura mais complexa. Então, o monossacarídeo, que é um tijolo, você tem os oligosacarídeos formando as paredes, e por último, a junção de tudo isso, você vai ter uma casa completa, que seriam os polissacarídeos. Ou seja, acima de 10 monossacarídeos, de 11 até o infinito, você já tem um polissacarídeo, você já consegue construir uma casa. Dentro desses polissacarídeos, a gente encontra também os polissacarídeos de reserva e os estruturais. Dentro dos de reserva, nós temos o polissacarídeo chamado amido, né, que é a principal fonte de reserva dos vegetais. Então aí você tem, por exemplo, a batata doce, você tem a macaxeira ou mandioca, dependendo da região que você está, né? Então imagina que essas plantas elas precisam de energia em algum momento. Elas vão lá nessa fonte de amido, vão quebrar esse amido e liberar essa glicose. Liberando essa glicose, essas plantas podem utilizar isso como fonte de energia. O glicogênio é outro polissacarídeo de reserva, só que dessa vez ele é utilizado pelos fungos e pelos animais, né? Então nós, por exemplo, nós seres humanos, nós utilizamos a fonte de reserva, o glicogênio. No caso dos seres humanos, a gente encontra uma quantidade muito grande armazenada principalmente no fígado, nos músculos estriados. Tá? Então, quando a gente está precisando dessa energia, o nosso corpo vai lá, quebra esse glicogênio e libera essa glicose para que a gente utilize como fonte de energia. Agora perceba que se você consome demais energia, essa energia vai ficando acumulada no seu corpo. Se você não gasta, ela vai ficando acumulada. Então você tem que fazer um balanceamento aí. Tá? É por isso que lá no começo que eu falei para vocês que o carboidrato é cortado da alimentação, é basicamente por conta disso aqui. O carboidrato, senhores, é açúcar, é energia. Então se você está botando energia para dentro do seu corpo, mas não está gastando, o que vai acontecer? Você vai acumulando, e isso vai te trazer um prejuízo futuramente. Tá? Outra função dos polissacarídeos é a função estrutural, tá? Que a gente encontra aqui, basicamente duas. A quitina, que é encontrada em diversos grupos de animais, mas eu vou dar um exemplo aqui entre os invertebrados. Quando você vê aí uma aranha, quando você estiver vendo um gafanhoto, você observa que eles possuem um esqueleto por fora do corpo, né? Diferente da gente. Nós possuímos um endoesqueleto. Eles possuem um exoesqueleto. Esses animais, esse esqueleto, na verdade, ele não cresce junto com esses animais. Eles têm um limite de crescimento. Então, para poder esse animal crescer, ele vai ter que fazer uma muda.
ele vai ter que trocar essa armadura deles, ele vai ter que sair dessa armadura velha e produzir uma nova. E essa armadura basicamente é produzida por essa quitina. Nós temos também o polissacarídeo estrutural dos vegetais, que é aí no caso a celulose, que vai envolver a célula dos vegetais, né, que vai formar aquilo que a gente chama de parede celular, que confere justamente uma maior resistência para a célula desses vegetais. Aqui eu coloquei uma imagem para vocês mostrando justamente a muda acontecendo. Então esse gafanhotinho aí, ele está saindo do exoesqueleto antigo dele e ele produziu um novo que vai enrijecer a partir de agora. Tá? Então depois ele vai fazer uma outra muda e assim ele vai crescendo aos poucos. Nesse caso aqui nós temos um outro tipo de material. Essa quitina que está aqui, ela está associada ao carbonato de cálcio. Por isso que no caso dos caranguejos, aí, dos crustáceos de forma em geral, você tem uma carapaça um pouco mais dura, um pouco mais rígida, né? Então aí você tem esse caranguejo gigante aí como exemplo. Nesse caso aqui, tá, gente, antes que você se empolgue, isso daí não é papel higiênico não, tá? Na verdade é uma empresa de celulose, ela utiliza essa celulose para formar papéis, né? E que vão ser utilizados aí na indústria. Já que a gente está falando de açúcar, deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Vocês sabem qual que é a diferença entre diet e light? Cara, vou mostrar para vocês aqui, ó. Quando a gente está falando de um alimento diet, esse alimento ele é basicamente produzido para pessoas que têm uma restrição a algum tipo de alimento. Então imagina que você tem uma pessoa que tem intolerância a glúten. A pessoa não pode de jeito nenhum consumir glúten. Nesse caso, ela vai procurar um alimento diet, que seja zero glúten. Então, no caso do alimento diet, ele tem que cortar 100% dessa composição aí. Tá? Nesse alimento, ele não pode conter nada de glúten. No caso do light, você já vai ter um alimento que pode conter uma determinada quantidade, desde que seja um mínimo de 25%. Ou seja, não vai cortar 100% daquele alimento. Você pode tirar mais, mas no mínimo você tem que tirar 25%. Então, para facilitar, pensa assim, ó, quando você tem um alimento diet, imagina que aquilo é para uma dieta mais severa. E um alimento light, você imagina que é um alimento mais leve, né? Ele ainda vai conter aquela composição, mas uma quantidade um pouco menor. Agora, vale ressaltar também que tem muita gente que usa alimento diet achando que vai emagrecer, né? E na verdade não é bem assim. Quando a gente fala em alimento diet, não significa dizer que ele é menos calórico. Tá? Imagina você pegar um chocolate diet. A indústria lá pode ter diminuído a quantidade de açúcar, mas aumentou a quantidade de gordura, que é para poder ficar mais palatável, ficar mais agradável, certo? Então não confunda isso aí, tá, galera? Tem uma outra coisa que eu queria falar para vocês. Vocês estão vendo diet e light. Mas e no caso do refrigerante zero, por exemplo? O que é o refrigerante zero? O refrigerante zero, senhores, nada mais é do que um refrigerante diet, né? Só que com uma pequena diferença. Eles dizem que é zero porque cortou o açúcar, mas você não vai tomar um refrigerante sem açúcar. Na verdade, o que eles fazem? Eles substituem aquele açúcar por um outro ingrediente. Então, a indústria, na verdade, criou essa ideia de que o alimento zero ele não tem nada de açúcar. Né? Na verdade, ele tem uma outra composição que foi substituindo esse açúcar. Tá? Então é isso, galera. Se você gostou, curte o vídeo, curte o canal, bate no sino e até a próxima.